Boa noite a todos. 11ª sessão ordinária de 8 de agosto de 2017. Antes de início, solicito à senhora secretária que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após fazemos a oração no Pai Nosso. Evangelho Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem sua frente, para que do outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, mande-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostaram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram a Genezare. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva, Fabiana Aparecida Povos da Silva, Maria Helena Laures Nogueira, Ivan José Nogueira de Almeida, Presente. Ivanilda Alves Ferreira, presente, Márcio Augusto Kemp, Rogério Natalino Jacinto, Silvio Simões de Oliveira, Valmir Rogério Júlio, todos presentes. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que as mesmas estão gravadas. Coloco em votação as atas em pauta. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Não consta. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Requerimento 59 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado às empresas de transporte urbano da rodoviária Ibitiguense Turismar, empresa Princesa do Norte, para que providencie placas com os horários de chegada e saída do destino dos ônibus que atendem o município de Lupercio e o distrito de Santa Terezinha, que seja colocado nas respectivas rodoviárias e lugares visíveis ao público em geral. Justificativa. Justifica-se pelo fato que fui procurado por vários munícipes que por muitas vezes perderam consultas médicas e compromissos em cidades vizinhas devido a não saber o horário correto do embarque e desembarque dos ônibus. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2017, Silvio Simões de Oliveira, vereador.
Em discussão, se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite à mesa, presidente, vereadores e munícipes presentes. Então, eu fiz esse requerimento porque muitos munícipes me procurou, porque às vezes feriado, domingo, então os ônibus não tem, às vezes muda tudo. E também pelo ônibus da Rio, que ele sai de Lupercio para ir para Ovilândia, ele às vezes cobra até Ovilândia e o passageiro desce no trevo, às vezes com chuva, tudo. Então eu pedi para ver se eles dão uma melhorada, né? E deixa os horários marcados também. Obrigado. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 60 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvir o plenário, na forma regimental, que seja oficiado a empresa de transporte urbano rodoviário itipinguense para que providencie a entrada de veículos de transporte coletivo até a rodoviária do distrito de Santa Terezinha para os passageiros que ali desembarcam. Justificativa. Justifica-se pelo fato que os passageiros pagam a sua passagem até o distrito de Santa Terezinha e o coletivo para no trevo do distrito para desembarcar os mesmos, uma vez que o mesmo distrito possui rodoviária própria que localiza-se a aproximadamente 300 metros do referido trevo. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2017, Silvio Simões de Oliveira, vereador. Em discussão, se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 61 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa ouvido plenário na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Anésio Kemp, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente dessa municipalidade, providencie rampa de acesso ao prédio onde se encontra a Biblioteca Municipal e o acesso a São Paulo deste município. Justificativa. Justifica-se pelo fato que, através da Lei 7.853, os estabelecimentos devem prover acesso a todos os deficientes que dele necessitam usufruir, uma vez que são pessoas como qualquer outra e beneficiário dos mesmos direitos perante a lei. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2017, Ivanilda Alves Ferreira, vereadora. Em discussão, se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite a todos, boa noite, mesa. O motivo de pedir a rampa é porque foi montado novamente a biblioteca, né, que não existia, e hoje o prefeito colocou a biblioteca à disposição de todos, mas não tem a rampa de acesso para pessoas com deficiência. E aí eu queria solicitar ao prefeito para que providenciasse, para que todos pudessem ter acesso ao mesmo. Obrigada. Em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 62 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Anésio Kemp, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente da municipalidade, providencie a pintura das respectivas sinalização de trânsito nas ruas e avenidas do nosso município. Justificativa. Justifica-se pelo fato que as ruas e avenidas também são diariamente utilizadas por crianças, idosos e pela população em geral. E os veículos que por elas trafegam, muitas vezes em alta velocidade, não respeitam a pintura e o pare, e nem a faixa de pedestre, uma vez que não estão pintadas na mesma, colocados em risco a integridade física dos pedestres e também dos motoristas. Não podemos esperar que aconteça o pior. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2017, Rogério Natalino Jacinto, vereador. Em discussão, se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 63 de 2017. Senhor Presidente,
Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Anésio Kemp, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao governo estadual, providencie a aquisição de um ônibus para o setor da saúde do município de Lupercio. Justificativa. Justifica-se pelo fato que fui procurado por vários munícipes com tal solicitação, alegando que o ônibus que leva pacientes para tratamento de saúde na cidade vizinha de Marília está com lotação máxima, ocorrendo por várias vezes questão de pacientes, inclusive idosos, viajarem em pé, correndo risco de diversos, tanto para passageiros quanto para o motorista e município. Sala de sessão Francisco Ângelo, Quito, 7 de agosto de 2017, Rogério Natalino Jacinto, vereador. Em discussão, se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Solicito ao senhor vice-presidente que assume a mesa. Requerimento 65 de 2017. Senhor vice-presidente, requer à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Luiz Carlos Trabuco Cap, diretor-presidente do Banco Bradesco, para que estude a possibilidade de abertura de uma agência do Banco do Bradesco no município de Lupercio. Justificativa. Justifica-se pelo fato que o nosso município possui aproximadamente 4.300 habitantes e há somente uma agência bancária, o Banco do Brasil, dificultando o atendimento de qualidade e possibilitando escassez de possibilidades na aquisição de serviços para os nossos munícipes, uma vez que a agência mais próxima encontra-se na cidade vizinha, em Alvilândia. Sala de sessão Francisco Ângelo, Quito, 7 de agosto de 2017, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Em discussão, se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, dirija à tribuna. Boa noite à mesa, boa noite, vereadores, boa noite, munícipe. Uma agência, eu mandei esse requerimento aí para pedir uma agência diretamente para ter do Bradesco, porque é um ponto aqui do Bradesco. Muitas pessoas precisam resolver algum problema e precisam ir para a Garça, e muita gente não tem condição de ir para a Garça. Então vamos tentar pedir aí, se der uma agência aqui, seria melhor para os munícipes. Em votação, favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. Requerimento 64 de 2017. Senhor vice-presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor gerente do Banco do Brasil, agência de Lupercio, para que o mesmo estude a possibilidade de uma previsão de abastecimento em maior quantidade do caixa eletrônico dessa agência bancária, assim que houver o pagamento dos servidores deste município. Justificativa. Justifica-se pelo fato que fui procurado por vários munícipes, alegando que comparecem até a agência do caixa eletrônico deste banco para efetuar o saque dos seus salários e o mesmo estava sem dinheiro, dificultando assim as compras de alguns itens básicos e também o pagamento de suas contas no comércio local. Sala de sessão Francisco Ângelo, Quito, 7 de agosto de 2017, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Em discussão, se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, dirija à tribuna. Esse requerimento também foi pedido por falta de dinheiro no caixa eletrônico, inclusive na segunda-feira, que o pessoal de Santa Terezinha não tem como retirar dinheiro e vem pra cá, perde viagem. E perde a viagem porque também não tem condição, gente. Vem de lá pra cá, Santa Terezinha. Aí pra voltar, tem que ficar indo, voltar. Então, se acertar certinho, fazer os planos certinho do dinheiro tá lá, pra não perder a viagem e não prejudicar o pessoal. Em votação, favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado.
Moção número 2, 2017. Por favor, presidente, reassuma a mesa. Moção número 2 de 2017. Requer à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado a moção de pesar. Pelo pesamos de nosso querido amigo Sandro Cássio Rodrigues, ocorrido no dia 4 de agosto de 2017. Sandro de Cássio Rodrigues, nascido aos 9 dias do mês de setembro de 1987, nesse município de Lupercio, estado de São Paulo. Foi funcionário de diversos setores desse município, onde também colaborou para o desenvolvimento de projetos sociais e esportivos, visando o ingresso de crianças no tal amado futebol, uma de suas paixões, no qual dedicou boa parte de sua vida jogando em times amadores, onde sua admiração era cada dia mais crescente. Foi candidato a vereador nesse município e sempre participou ativamente da política local, buscando sempre um Lupercio melhor para se viver e a satisfação de todos que nela residem. Apesar de toda sua simplicidade e coração amplo, procurava fazer com que todos à sua volta fossem alegres, sorridentes, era brincalhão, cantava, tocava em grupos amadores do ritmo de pagode para agradar e despertar sorriso ao seu redor. Partiu ainda jovem, cheio de sonhos, na esperança de um mundo melhor. Deixou esposas, filhos, familiares e muitos amigos, e uma imensa saudade. Que essa dada ciência e seus familiares possa o senhor João Laércio Rodrigues, excelente funcionário desta Casa de Leis, e seu pai, acrescentando-se que essa edilidade e os munícipes ilupercenses e teresenses sentem-se sensibilizados com tão grande perda. Sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembra suas alegrias que gerou entre nós e com aqui presentes estivesse. Sala de Sessão, Francisco Ângelo Quito, 7 de agosto de 2017. Rogério Natalino Jacinto, vereador. Senhor autor, deseja tecer algum comentário? Por favor, se dirige à tribuna. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Nada consta. Vendo em vista que todos que responderam à primeira chamada se faz presente, dispensa a segunda chamada. Passo a palavra livre aos senhores vereadores, devidamente escrito pela ordem. Nada consta. Comunico a todos que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 22 de agosto de 2017. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.